Caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais, celebramos hoje a festividade do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa festividade que foi instituída, foi primeiramente celebrada em 1246, na Bélgica, depois, em 1264, Papa Urbano IV estendeu a Igreja Universal, a Igreja toda. É a festividade que nós celebramos em todos os dias da nossa vida na Eucaristia. Celebrar a Eucaristia é celebrar o mistério da nossa salvação, é celebrar a nova e eterna aliança que Jesus instituiu no seu sangue. Podemos dizer várias realidades da Eucaristia, porque para ela converge toda a nossa atenção. Um exemplo muito simples que podemos citar do prático da nossa vida: quando nos reunimos na igreja, nosso centro, a nossa atenção, os bancos estão voltados para o altar, onde acontece o mistério da transubstanciação, onde Jesus, presente no nosso meio, como nos disse, eis que estarei convosco em todos os dias, até o fim dos tempos, está presente. A Eucaristia está presente na palavra que acabamos de ouvir e que somos chamados a comungar da palavra de Deus, ou que estamos comungando da palavra de Deus. E onde Jesus está presente também na Eucaristia. Por isso, a instituição da Eucaristia, na chamada última ceia, antes fisicamente de partir deste mundo, mas sem estar ausente da humanidade, selando uma nova presença, sua nova modalidade de presença, Jesus então instituiu a Eucaristia. E por isso pode dizer, lemos há poucos dias, no Evangelho Dominical, aquela passagem: eis que estarei convosco em todos os dias, até o fim dos tempos. E é na Eucaristia, dentre outras modalidades, que Jesus está presente em nosso meio. É o nosso alimento espiritual, é a nossa força para a caminhada rumo ao céu. A Eucaristia, como sacrifício, abordando nesse aspecto do sacrifício, que nos foi pedida por Cristo que celebrássemos todos os dias, ou constantemente, perpetuamente. Nas palavras de instituição da Eucaristia, embora o nosso português, ele não se, às vezes o significado da palavra seja um pouco diferente, mas Jesus diz: fazei isso em memória de mim. Do grego anamnes, que está relacionado à memória, que tem um outro sentido do português, do latim memoriam, a memória da qual Deus nos chama a realizar da Eucaristia, não é uma memória de recordação, não é uma memória daquilo que simplesmente foi realizado no passado, mas é um presenciar-se, é um tornar presente aquele momento redentor de nosso Senhor Jesus Cristo, como de forma incruenta. Se na cruz Jesus derramou o seu sangue para nos salvar, e assim o aconteceu, na Eucaristia celebrada, Jesus também derrama, não de forma cruenta, mas de forma incruenta, o seu sangue pela nossa salvação. É o mesmo mistério celebrado perpetuamente, enquanto durar a evolução da humanidade. Então, entendamos. E Jesus, que remiu a humanidade com o seu sangue,
está a nos remir também neste momento em que estamos vivendo. Assim como libertou e liberta constantemente a humanidade em cada momento dos seus pecados. Por isso, a força redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, caríssimos irmãos e irmãs. E jamais podemos, como nos disse hoje a primeira leitura, deixar de perceber, claro, também pela história, não só pela história, mas também pela história, as ações de Deus ao longo da história de salvação. Por um lado, a celebração eucarística é viva e atuante na nossa vida hoje. Por outro lado, também nós temos que estar sempre atentos a conhecermos, recordarmos todas as ações de Deus ao longo da nossa caminhada de salvação, o que nos pediu hoje Deus através de Moisés, para que o povo jamais se esquecesse da ação de Deus, para que o povo, de fato, tivesse sempre presente na memória aquelas ações de Deus. Para nós aqui, não só a presença, a celebração eucarística, não só a presença na memória dos fatos salvíficos, mas a realização dos fatos salvíficos na atualidade, no nosso dia a dia. Podemos dizer uma frase: a hermenêutica de Deus, ela atualiza-se, ela está presente, podemos dizer, na nossa vida, no nosso dia a dia. De forma que mesmo nós, vivendo o momento em que estamos vivendo, de pandemia, nós somos tocados pela Eucaristia, somos perpassados pela Eucaristia, e jamais alguém pode dizer, ou poderá dizer, por que Deus deixa acontecer isso? Ou perguntar onde está. Ele está conosco em todos os dias da nossa vida, presente, a nos sustentar, a nos alimentar, a nos fortalecer, a nos dar condições de vencermos todas as situações difíceis, de transpormos todas as barreiras e de vencermos todo o pecado, toda enfermidade. Assim, caríssimos irmãos e irmãs, também, para nós que recebemos o corpo e o sangue de Cristo, como Ele nos disse no Evangelho de hoje, capítulo 6 do Evangelho de São João, esse capítulo que nos fala do discurso eucarístico de Cristo, nós somos chamados também a uma atitude. Por um lado, como nós já falamos, esse conhecimento e essa ação de Deus sobre nós. Mas a ação de Deus sobre nós, ela tem que levar-nos a uma ação também de vida. Por isso, Jesus nos fala de uma comunhão, de um comer corpo e o sangue de Cristo. Eu gosto muito de um exemplo simples que nos faz entender a comunhão com Deus. Quando nós ingerimos um alimento físico, no caso aqui, não só o eucarístico, um alimento físico, esse alimento, nosso organismo, extrai os nutrientes necessários para a nossa subsistência. E aquele alimento, os nutrientes, passam a fazer parte do nosso organismo. No entanto, se comermos algo que seja prejudicial, se ingerirmos algo que seja prejudicial à saúde, vamos sofrer as consequências também. Se tiver alguma substância tóxica naquele alimento, o nosso organismo vai sentir a toxicidade daquele alimento e vai adoecer. Mas voltemos para o exemplo positivo. Se assim acontece com o alimento físico, quando Jesus nos fala de um necessário comer o meu corpo, beber o meu sangue, obviamente estava falando de uma comum união, comungar. Receber sim a Eucaristia, claro, mas o receber a Eucaristia, o comungar, é comungar
os pensamentos, as palavras, as ações, o estilo de vida, o perdão, o amor, a misericórdia, o olhar misericordioso de Deus para com a humanidade, o jeito de ser de nosso Senhor Jesus Cristo. E é claro, quem comunga do jeito de Cristo, da vida de Cristo, tem o céu garantido. Quem come a minha carne, quem bebe o meu sangue, quem se assemelha a Cristo em palavras e ações, tem o céu garantido. É o que Jesus está a nos dizer hoje. Não é tomar inadvertidamente, como ouvimos na sequência. Não é apenas estar presente numa fila, receber, comungar, receber, né? Desculpa que é a expressão, como já mencionei aqui numa outra reflexão, às vezes as pessoas usando a palavra dizem, eu queria tomar a hóstia. Não é apenas tomar a hóstia, é um comungar da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E vejam que esse mistério é grande. Essa ação, ela requer uma mudança de pensamento, de palavras, de ações, do coração, de enxergar as coisas boas de Deus nas pessoas, de não ver apenas algo de negativo, como muitos assim o veem, de ver a positividade com que Deus criou todas as coisas, e Deus viu que tudo era muito bom. E Jesus via aquilo que às vezes nem as pessoas propriamente viam na sua vida, e Ele via essa bondade. Então veja como que nós somos chamados a comungarmos também diariamente. E hoje, nessa modalidade extraordinária, devido à pandemia, a comunhão espiritual. Mas ainda que seja a comunhão espiritual, que é uma modalidade de comunhão um tempo extraordinário, um tempo especial, essa comunhão também, ela tem que ser uma comum união com nosso Senhor Jesus Cristo. Então, caríssimos irmãos e irmãs, que assim, conhecendo mais e cada vez mais o mistério da presença de Cristo na Santíssima Eucaristia, celebrando esse mistério a cada dia da nossa vida, do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, comungando a presença de Cristo no meio da humanidade, nós possamos também transformar-nos a partir da presença dele na nossa vida, a ponto de dizermos, como São Paulo, depois de tanto comungar os pensamentos, das palavras, das ações de Cristo, da Eucaristia, ele pôde dizer, eu vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Que assim também, em determinado momento da nossa caminhada, nós possamos chegar a essa conclusão, ou seja, Deus chegue a essa conclusão na nossa vida e possamos transmitir todas as ações, tudo que Cristo fez aos nossos irmãos e irmãs pela força da Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.